E se eu te dissesse que a Torre de Babel nunca foi apenas uma estrutura antiga perdida no tempo? E se ela ainda estivesse viva, não como pedra, mas como ideia, como sistema, como espírito? Prepare-se para uma jornada além da história. Neste vídeo, vamos atravessar as ruínas de Babel, decifrar tabuletas esquecidas e revelar o que ninguém ousa dizer. A torre caiu, mas o que ela representa ainda está entre nós. Antes de começarmos, se você valoriza conteúdos que revelam os mistérios escondidos na palavra e as verdades espirituais esquecidas pelo tempo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar esta mensagem e a manter viva essa jornada de descobertas. No coração da antiga Mesopotâmia, às margens do Eufrates, um povo decidiu desafiar os céus. Disseram: façamos tijolos, queimemo-los bem, e edifiquemos uma cidade com uma torre, cujo topo toque os céus. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Gênesis 11, 3 e 4. Era mais do que arquitetura. Era rebelião. Um grito de autonomia. Eles não queriam se espalhar. Queriam centralizar, controlar. A engenharia era avançada para a época. Cientistas modernos testaram tijolos queimados da forma antiga e descobriram que resistem a mais de 3.000 quilos de pressão. Com esses materiais, seria possível erguer uma torre de até 3 quilômetros. Eles queriam o impossível, mas com mãos humanas. Acredita-se em alguns círculos acadêmicos que essa torre não era apenas uma construção, seria uma cidade vertical. Algumas narrativas sugerem a existência de cerca de 100.000 operários, divididos em turnos contínuos durante 43 anos. Cada andar, segundo esses relatos simbólicos, teria uma função: armazéns, dormitórios, oficinas. No topo, o impensável. Segundo tradições da época, existiriam câmaras de rituais com espelhos feitos de mercúrio, semelhantes aos utilizados em culturas mesoamericanas, como os astecas, onde eram usados em práticas divinatórias. Esses relatos afirmam que o topo da torre era chamado de Babilu, o portal dos deuses, como era conhecido o Zigurate Etemenanke, dedicado ao deus Marduk. Supostamente, acreditava-se que a grande altitude abriria um canal entre mundos e que o céu tocava a terra. Tais descrições devem ser entendidas como interpretações simbólicas. Então Deus desceu, não para destruir fisicamente, mas para cortar a raiz. Em Gênesis 11:7, o Senhor disse: venham, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a fala do outro. O caos se espalhou. Pedreiros gritavam ordens que ninguém entendia, ferramentas largadas, tijolos despencando, famílias divididas, línguas multiplicadas. Daquele ponto em diante, os povos se espalharam. Em Gênesis 10 vemos a genealogia: Cam, Sem e Jafé. 3 troncos que dariam origem às grandes famílias linguísticas: camíticas, semíticas e jaféticas. Egito, Babilônia, China, Índia, civilizações que nasceram da dispersão. A Torre de Babel foi a semente do mundo como o conhecemos. Mas há um mistério: como uma estrutura com 600 milhões de tijolos simplesmente desaparece? Não há escombros, nem fundações. Alguns dizem que foi desmontada, outros que um terremoto destruiu tudo. Mas há textos antigos que falam em fogo do céu, um julgamento súbito, uma desintegração divina. E hoje, estamos voltando à torre, mas agora ela é digital, invisível, global. Falamos a mesma língua, a do mercado, da tecnologia, da agenda unificada. Um nome, um sistema, uma torre. Mas por trás disso tudo, o velho espírito de Babel. Em Apocalipse 17 e 18, a Babilônia aparece como símbolo do sistema que seduz, domina, manipula. Ela retorna como mãe das abominações. O que começou em Babel, renasce em cada império humano que tenta subir ao céu sem Deus. Mas Deus já começou sua resposta. Em Atos 2, no Pentecostes, o Espírito desceu e línguas foram dadas aos discípulos. Milhares ouviam o Evangelho em suas próprias línguas.
Agora a diversidade não era confusão, era propósito. Uma torre espiritual se erguia, não feita de tijolos, mas de fé. E então, a grande pergunta: você segue o método de Babel ou o de Abraão? Em Gênesis 12, 2, 3, Deus diz a Abraão: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Babel buscava fazer um nome. Abraão obedecer a um chamado. Um espalha orgulho, o outro, bênção. Essa escolha ainda é nossa. Todo projeto sem Deus, mesmo grandioso, carrega a semente da confusão. E no mundo corporativo, isso é visível. Monopólios sem propósito, empresas divididas, sucessos sem sabedoria. O espírito de Babel se repete onde há poder sem humildade. Mas e se estivéssemos repetindo Babel com outras formas? E se os arranha-céus modernos, os sistemas globais, as redes invisíveis, fossem apenas novas versões da mesma torre? Qual o preço de uma humanidade que rejeita o comando de Deus e tenta novamente subir aos céus pelas próprias mãos? Estamos mais perto do topo do que imaginamos, e quanto mais alto subimos sem o Senhor, mais dura será a queda. Quantas vezes tentamos construir nossa segurança longe da vontade de Deus? Quantas vezes buscamos fazer nosso nome, nossa glória, nosso império, ignorando o Criador? Será que os fracassos que vivemos não são também confusões provocadas por Babel dentro de nós? O clímax dessa história não é o colapso da torre, é a revelação. Deus não destruiu Babel apenas por orgulho humano, mas para salvar a humanidade de si mesma. A confusão foi misericórdia, a dispersão foi salvação. Pois se o homem chegasse ao topo, talvez encontrasse não os céus, mas o próprio abismo. A Bíblia nos alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Babel era esse caminho, mas há outro, o caminho estreito. A fé de Abraão, a obediência de Noé, a entrega dos discípulos, a torre feita de oração, não de pedra, de comunhão, não de tijolos, de espírito, não de orgulho. A torre ainda está de pé, mas não por muito tempo. Deus não foi derrotado em Babel, ele apenas mudou o plano. O céu não se alcança com tijolos, mas com fé, com obediência, com rendição. E aqui está o segredo: Babel não é apenas um evento do passado, é um teste eterno. Todo coração humano é uma torre em construção. Cada decisão que tomamos ergue um tijolo, ou em direção ao céu, ou à própria ruína. Quando você busca ser reconhecido, quando constrói sua vida sobre o medo de ser esquecido, está edificando uma Babel interna. Quando seus planos ignoram a direção de Deus, você está subindo uma torre sem fundação eterna. E qual é a torre que o mundo moderno está construindo agora? Uma torre controle, de sistemas unificados. O nome do homem, uma vez mais, sendo entronizado no lugar do nome que está acima de todo nome. Mas a Escritura diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, 9 e 10. A torre do orgulho será derrubada, mas a torre da fé permanecerá. Não feita de barro, mas de graça. Não sustentada por betume, mas pelo sangue do Cordeiro. Não guiada por sacerdotes humanos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. O topo de Babel era inacessível para os simples, mas o trono de Deus está aberto para os humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. E no fim de todas as coisas, quando os reinos caírem, quando as torres modernas desabarem, restará apenas um reino, um rei, um nome. A torre vai cair, mas os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso ajuda a levar essa verdade a mais pessoas e fortalece essa comunidade que busca o profundo, o eterno, o verdadeiro. Continue com a gente. Há muito mais por vir. Há mais verdades ocultas esperando por quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que sua construção seja feita na rocha,
e não sobre tijolos de orgulho.